volta na 92, Humanos Radio Show. Voltamos, senhores humanos, Radio Show na 92. A música nos conecta, a fé nos conecta, a religião nos conecta, os bons costumes nos conectam. Dinão Cardoso, é isso? É isso. Estamos no caminho, no bom caminho? Eu acredito que sim, né, mano? É uma eterna busca, né? Uma eterna busca? É uma eterna busca. Nós estamos sempre em reconstrução, né? A cada dia. Eu penso dessa forma. Hoje recebemos ele aqui, ó. Falaram que ele não vinha. Pois então. Olha só, Neizinha, minha querida tia falou. Será que a Neizinha tá ouvindo? Ela disse que iria escutar o programa. Isso, né? Ela exato. falou assim, ela disse que ela não escuta muito porque é na hora da novela dela. Ela disse o programa, falou que não ia mas hoje ela, só porque o padre Antônio Madeira viria aqui. Ela é fã, né? Ela é puxa-saco dele, entendeu? Ela é puxa-saco do padre. Demais. Padre, que prazer lhe receber, padre. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, mano, boa tarde. Eu sou Dino Cardoso. Dino Cardoso. Boa tarde a todos os ouvintes. Padre, vem cá, agora, Neizinha, é assim, eu falei pra Neizinha que você viria aqui, e a Neizinha me contou um monte de podre teu. Ela contou um monte de podre, ela revelou todos os podres que eu não posso falar no ar, senão eu vou destruir a figura do religioso. Me diz ela que você liga pra ela e pede pra ela separar a galinha com polenta 8, 9 da noite, é verdade? É verdade. É porque nós nos sentimos em casa, não na casa da Ney, é a nossa casa. Que maravilha, maravilha. Padre, você fala em casa, hoje você é responsável pela paróquia São Donato, quer dizer, a paróquia é a sua casa hoje, é isso? Sim, eu estou na paróquia São Donato praticamente 1 ano e 2 meses. Eu cheguei final do ano passado. E estamos ali à frente, uma paróquia com 14 comunidades, paróquia São Donato com uma característica totalmente particular de um povo religioso, tradicional, famílias tradicionais, onde de fato o reino de Deus acontece. Agora uma coisa, padre, eu conversava com o padre Egídio no final de semana, estávamos numa festa de família, inclusive a Neizinha também estava, né, e falávamos, o padre Egídio, ele viajou o Brasil, esteve em tantos lugares diferentes, né, e ele me falava sobre o primeiro ano de um padre numa cidade nova. Ele falou que é sempre um grande desafio, porque é um entendimento da cultura local, né, apesar de você ter vindo de uma cidade próxima, existe sim essa necessidade de adaptação cultural também, né, padre? Entendimento da essência daquela comunidade. O padre, ele precisa chegar numa comunidade e primeiramente conhecer. Por quê? Porque a comunidade, ela existe antes de o padre chegar e ela vai existir após a partida de um padre. Então nós devemos respeitar a história da comunidade, da paróquia. É claro que aos poucos Deus vai suscitando, porque a igreja, ela é guiada, orientada pelo Espírito de Deus, e aos poucos o Espírito de Deus, ele vai suscitando, orientando, e o caminho vai se dando. Mas do ponto de vista humanamente falando, o padre, o religioso, ele precisa chegar conhecendo, sondando o território primeiramente. Quer fazer uma pergunta, padre? Acho que você está falando de adaptação, né? Partindo desse princípio da adaptação, como é que o senhor padre vê essa questão? Por exemplo, a gente sabe que ao longo dos anos a Igreja Católica ela passou por várias mudanças. Na sua opinião, a Igreja ela tem que se adaptar ao servo ou é o servo que sempre tem que se adaptar à Igreja? Como é que nós podemos dizer? O mundo, ele está em constante evolução, mas a essência do evangelho, do cristianismo, ela sempre será a mesma. Ela nunca vai mudar. E qual seria essa essência? É a proposta do reino de Deus que Jesus veio revelar. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. É um reino de justiça, de amor, de paz, de solidariedade, de fraternidade. Esta é a proposta do reino de Deus, apresentada e esboçada por Jesus de Nazaré. E a igreja, ela tem este papel, nada mais, nada menos. Anunciar o reino de Deus, evangelizar. Essa é a tarefa número 1 da igreja, padre, evangelizar. Quando o Dino fala, por exemplo, sobre a questão de servir, né? Da igreja servir ao servo, do servo servir à igreja, o que é mais difícil para a vida de um padre? Né? Aquele servo que ele é fiel demais, né? Aquele que chega a ultrapassar muitas vezes o limite, né? De estar presente, ou aquele fiel que está afastado da igreja,
que o padre precisa resgatar? Como é que cada desafio é proposto para a vida de um padre? O padre, ele deve ser o quê? Testemunha. Aliás, o meu lema de ordenação presbiteral é Atos dos Apóstolos 20 e 24. Testemunhar o evangelho da graça de Deus. O padre, sendo testemunha, ele vai conduzindo conforme a proposta de Deus. Sendo testemunha do evangelho. Ele mantém aqueles que estão no caminho e também atrai. Porque o testemunho é que atrai, o testemunho é que arrasta. Então o padre deve sempre ser essa testemunha no seio, no coração da comunidade e no coração do mundo. Quando você fala em arrastar, o padre ele arrasta, né? Ele arrasta primeiro pela fé, né? Pela condução, pela evangelização, mas ele arrasta também pelo exemplo, pela motivação. O padre ele precisa ser uma força motriz da paróquia, né? Isso traz muitas responsabilidades. Primeiro porque o senhor acaba sabendo da vida de todas as pessoas, acaba influenciando as famílias, né, de muitas maneiras. Como é que você entende essas responsabilidades? É uma responsabilidade, mano, que não é apenas do ponto de vista humano, mas se trata sempre de algo transcendente, é sobrenatural. Então, assim, você não pode apenas agir por impulso simplesmente humano, mas você precisa saber que estás a serviço serviço do evangelho, a serviço da igreja. Então, assim, eu não anuncio a mim mesmo os meus achismos ou as minhas ideias, mas é a partir de uma verdade concreta, que é a verdade do evangelho, que é a tradição da igreja. Eu não posso manipular. É por isso que eu garanto a vida da igreja no coração do mundo a partir da fidelidade ao evangelho e a fidelidade à própria tradição, à própria igreja. E é isso que mantém a igreja perpassando séculos e séculos e vai perpassando a história. Quando você fala muito do evangelho, né, e da principal missão do cristão, porque Cristo falou isso, né, de pregar o evangelho, né, a Igreja Católica no seu início ela se espalhou, né, pelo mundo por causa disso, né, por causa de missionários, de jesuítas que foram. Mas hoje você vê esse papel de pregar e de evangelizar, ele cabe a quem dentro da Igreja Católica? Nós precisamos entender que a igreja não é apenas o padre, o papa ou os bispos. A igreja, quando se fala a Igreja Católica Apostólica Romana, é um corpo. Inclusive, os batizados, o batizado, ele é igreja. Porque às vezes eles dizem assim, eu vou lá na igreja, a igreja, como se ele não fizesse parte da igreja. Sim. Então, todo batizado é igreja. Então, a responsabilidade de anunciar o evangelho, testemunhar, fazer o reino de Deus acontecer, é responsável de todos os batizados. Não apenas... Mas você vê isso acontecendo? Você vê isso, por exemplo, algo sistemático, né? Uma forma de fazer com que haja realmente esse trabalho de uma maneira todos efetiva. Para que todos assumam. Ainda percebemos um desafio muito grande por parte de muitos batizados, por conta dessa falta de consciência de que a igreja ela deve prestar um serviço e eu não sou igreja. Então, assim, essa consciência de ser batizado e a partir do batismo eu assumo a vida de Jesus Cristo na minha vida, a construção do reino de Deus a partir do batismo, também cabe a mim fazer acontecer, se dar esta construção do reino de Deus. Então é um desafio, tem muitas pessoas que ainda não têm esse entendimento e acham que ser igreja é ir lá, participar da missa, vir embora e não se comprometer. Então, a falta de comprometimento com o evangelho ainda falta, carecemos desse comprometimento concreto. O que você acha que poderia ser feito para reverter essa situação? Para realmente colocar, né, no coração, porque eu não sei quais são os números da Igreja Católica, eu não sei se você tem essa informação, né? Se ela continua em expansão, se há de fato esse registro, né? Mas que método poderia ser utilizado para que houvesse esse entendimento, especialmente nas novas gerações, né? Sim, eu acredito muito que é o envolvimento. Nós estamos agora com a festa São Donato em Sara.
e com uma modalidade muito bacana, onde em cada comunidade eles escolhem casais de festeiros, e por sua vez o casal de festeiro ele vai escolhendo mais 7 casais de noveneiros, e a orientação é que se envolva pessoas que não têm responsabilidade dentro da comunidade, mas pessoas que estão apenas, às vezes participam de banco, nem participam, mas chamar, atrair essas pessoas. Eu vejo esta modalidade, né, os festeiros, noveneiros, como que uma porta de entrada para a comunidade. E ali nós vamos realizando esse trabalho, e depois precisamos entender também que não é somente um trabalho humano, pois vem o trabalho da graça de Deus. Deus, ele conquista, Deus, ele atrai para si, e essas pessoas abraçam de modo muito tranquilo. Quantos, não? Que assumiram a partir deste convite a missão de uma comunidade, de uma igreja lá, e vai fazendo acontecer. É impressionante. Padre, o jovem, o grande desafio de evangelizar o jovem, como é que você lida com isso? Porque você tem um concorrente, né, desleal, né? Que é a rede social, a internet. O jovem, ele tá ligado em tudo. Como é que você mantém ele firme na fé, na igreja? Você faz ele estar presente? Confesso, mano, que a juventude é uma preocupação muito grande para a comunidade, para a igreja. É um desafio que nós enfrentamos, e não é somente a nível diocesano, paroquial, mas podemos dizer que é algo abrangente, é mundial, não? O que nós procuramos fazer? De fato, atrair esses jovens, começando desde a mais tenra idade. E eu motivo os pais, até mesmo aqueles que vão lá para a igreja, às vezes as crianças choram, ou brincam com carrinho, coisa e tal, eu não me incomodo de modo algum. Pelo contrário, eu motivo para que os pais possam ir acostumando, orientando desde a mais tenra idade, para entrar nesta dinâmica do mundo rasteiro, do perecível, do transitório, e os jovens se sintam atraídos por algo a mais, por meio da dimensão da fé. Você acha que tinha que fazer alguma coisa? Porque a concorrência não é só a rede social, né? A gente tem igrejas evangélicas, né? Por aí os caras têm música gospel, tem música de rock gospel, de qualquer outro estilo. E parece que para o jovem isso se torna mais atrativo, tá? Se torna mais atrativo. Será que a Igreja Católica, nesse aspecto, né, para angariar os jovens, ela não precisa fazer algo que realmente cative mais a juventude? O que o padre vê nesse sentido? Porque nós conservamos o quê? Nós conservamos algo que é próprio, uma identidade própria da igreja. Não que a igreja ela não esteja preocupada em inovar para atrair os jovens. Sim, nós estamos preocupados e temos várias iniciativas dentro das nossas comunidades. Hoje, nós não temos grupos de jovens, nós não temos... Isso não é verdade, nós temos muitos grupos de jovens, pastoral dos coroinhas, pastoral dos acólitos, grupos de jovens que estão em nossas comunidades envolvidos. Então, assim, nós estamos sim preocupados e temos buscado oferecer para esses jovens, de modo muito natural, muito tranquilo, aquilo que de fato corresponda à necessidade própria do jovem, quer ser o quê? Encontrado por Deus, quer ser orientado a partir de valores concretos, consistentes, embasados nos próprios ensinamentos de Jesus de Nazaré. Nós temos essa preocupação. E muitos jovens encontrados, que estão dentro das comunidades, empenhados, engajados, esses jovens também se tornam evangelizadores de outros jovens. Mas é verdade, vocês falam, são as redes sociais, hoje nós temos o mundo das drogas, reconhecemos, não olhamos para as outras religiões como os nossos concorrentes. A igreja, ela reconhece que também as outras igrejas, elas têm um papel importante, singular, dentro da sociedade, na construção de um mundo melhor. Então, assim, a gente não olha para as outras igrejas como concorrentes, não, pelo contrário, estamos aí somando, fazendo acontecer a causa, não?
Então, assim, o próprio Vaticano II, ele sublinha a questão do ecumenismo, do diálogo interreligioso, o respeito. Entendi. Então, isso está bem presente dentro da comunidade. Faz muito sentido. Eu também não acho que tenha que atrair os jovens pelo oba-oba, né? Mas é uma questão que realmente... Não é a festa, né, Dino? Não é pela festa. Fogo de palha, né? Exatamente. A igreja não pode se tornar agora um promotor de eventos. Eu também não concordo com isso, né? Mas é uma pergunta que eu acho que é interessante. Mas você não acha que, por exemplo, ainda um método de ensino, aí não falando de oba-oba, mas um método de ensino da Igreja Católica, ele não está um pouco ultrapassado? Como é que você vê isso? Então, nós agora, enquanto igreja, enquanto diocese, a nível de Brasil, de Estado, a questão da catequese. Então, assim, nós estamos aí passando por uma estruturação ou reestruturação da catequese, do processo catecumenal. Então, assim, estamos acompanhando os jovens, estamos acompanhando as crianças, e ao acompanhar os jovens, as crianças, também estamos envolvendo as famílias, os pais, para que a catequese não seja apenas um produto, mas algo que trabalhe de fato as nossas crianças, os nossos jovens desde dentro. Que trabalho seria? Seria este interiorizar a pessoa de Jesus Cristo, os sentimentos de Jesus, para que a partir dos sentimentos de Jesus, essas pessoas, as crianças, adolescentes, eles possam de fato se tornarem discípulos. Então, assim, não é que a igreja está estagnada, não, nós estamos trabalhando, nós estamos com novas iniciativas, e tudo isso suscitado pelo Espírito de Deus. Padre, qual é o grande pecado que um padre pode cometer? E não um pecado humano, sabe? Não o nosso pecado, mas o pecado enquanto líder religioso. O que não é permitido para um padre. O que não é. O que não é. Que pergunta, não? Mas você quer vir aqui o quê? Para ficar falando coisa... Não, tem que botar isso à justa, né, pô? O que não é, sabe, não é permitido para você, enquanto sacerdote? Ferir o coração de Deus. Gostaram da resposta? Não, ela é uma ótima resposta, mas aí pode ser muito abrangente, né? Dá pra muito abrangente. Tudo que lado, né? Já que ele vazou dessa pergunta aí, o que está acima? O dogma da igreja ou o entendimento bíblico? O que vem em primeiro lugar? A palavra de Deus, ela sempre vem em primeiro lugar. Sempre. A palavra de Deus é que orienta, que norteia as verdades da igreja, que vai dando direcionamento, que vai inspirando, que vai fundamentando todo o caminhar da igreja, né? Então aí o dogma vem atrelado, vai sempre a palavra. E há um apego maior no Novo Testamento, é isso? Sim, nós sempre o Novo Testamento, ele é iluminado pelo Primeiro Testamento, né? Sempre vem iluminado pelo primeiro, pelo antigo. Hoje nem se usa mais essa nomenclatura antigo, mas as escrituras gregas, as hebraicas, primeiro Testamento, né? Primeiro e segundo. Tá bom, tá satisfeito? Tô satisfeito. Quer botar o padre saia justa? Você não. Você vem aqui pra botar o padre saia justa. Não, depois vão se confessar. Você vai ver o que vai acontecer. Quem botou ele em saia justa foi você, né, cara? Ele vazou, padre, foi da tua pergunta. Padre, obrigado pelo carinho. Né, que prazer ele receber. O pessoal lhe encontra na paróquia, óbvio, né? Mas sempre à disposição, imagina. Me contaram que você gosta de tomar um café, é verdade? Eu falo que se eu fosse... De modo especial na NEI, né? O padre, se eu fosse padre, eu ia ver o dia inteiro tomando um café, porque é bem que isso, né? É aquela pessoa, quem é que não quer o padre na sua casa para bater um papo, né? Tem isso também, né? Isso é poderoso na vida das pessoas, né, padre? Está próximo do povo, né? Hoje as pessoas estão, assim, bastante, podemos dizer, necessitadas de uma palavra, de uma direção, de uma orientação. E o padre, quer queira ou não, é uma pessoa que está ali para dar esta direção, esta orientação, ajudar as pessoas a viver de modo diferenciado. A partir do quê? A partir de Deus. Qual é o produto? Só fazer só mais uma perguntinha, que a gente vai terminar aqui. Só mais uma pergunta. Até as 3 ele quer. Não, é que assim, várias pesquisas mostram que o líder religioso, aí de qualquer religião, ele está entre as profissões, entre aspas, né? Não é uma profissão, mas o ofício está entre os ofícios mais estressantes do mundo. Porque tem que ouvir muita gente, lida muito com a carga emocional e às vezes acaba absorvendo isso. O que o padre faz para extravasar, para aliviar às vezes essa pressão e
e essa tensão, né, por causa do sofrimento de outras pessoas? Eu procuro separar as coisas, fazer com que o externo não influencie ou altere o meu interno. Eu estou agora aqui, eu estou aqui, 100% aqui. Daqui a pouco eu vou estar atendendo uma pessoa, vou estar 100% atendendo a pessoa. Daqui a pouco eu vou estar celebrando festivamente lá numa comunidade, a festa da comunidade. Vou estar lá festivo. Daqui a pouco o momento de velório, eu vou lá e fico lá, e aquele momento. Então, assim, cada momento eu saber absorver aquela situação naquele momento sem interferir a minha interioridade. E, por exemplo, eu procuro durante a semana também questão de exercício físico. O padre precisa se alimentar adequadamente, sabe, de modo equilibrado, precisa dormir bem, precisa rezar, porque o padre não é só trabalhar, fazer isso ou aquilo, entrar dentro de um ativismo. A palavra é equilíbrio. Mas o padre é um ser humano. Claro. Você tem os seus hobbies, né, padre? Pô, com certeza. Né, quer dizer, você é o ser humano antes, você precisa descansar também. 9 milímetros lá, legal pra extravasar. É bom, né, cara? É bom pra dar uma extravasada. Mas é bom, você tem que desligar também, né? E às vezes eu digo assim pra nossa cozinheira, hoje eu vou fazer o almoço, porque eu me realizo, eu vou lá fazer um peixe, alguma coisa. E daí, às vezes ela pergunta assim, padre, o senhor está estressado hoje? Assim, não, hoje eu estou bem, porque daí quando eu digo, eu estou estressado, eu vou pra cozinha, pra relaxar, né? Então, falando da questão do hobby, né? Então eu gosto, me realizo, estar na cozinha, preparar um prato e coisa e tal. Às vezes ela pergunta assim, padre, tá estressado? Não, hoje eu tô muito bem, tranquilo. Vai pra cozinha fazer o almoço. Quando você tá estressado, o pessoal sente não me ou não? Nunca me falaram. Dá uma judiada aquela, você pega o pessoal e ó, né? Na hora que não, procuro não saber diferenciar. Mas, o equilíbrio. Mas assim, ó, eu acho que todos nós, né, inclusive, né, a profissão do padre, né, todos nós, enquanto seres humanos, carregamos os nossos preconceitos, os nossos valores, os nossos pré-conceitos, né, as essências das nossas criações. Os nossos princípios. Os princípios, né? Aquilo, né, sejam positivos ou negativos, né, as essências. Né, eu acho que isso também, para você, como padre, é difícil também. Você tem que deixar muita coisa de lado, né, e focar principalmente no objetivo, né? Nesse objetivo. Isso também é um desafio, padre? Era para ter acabado a entrevista faz 10 minutos. Vambora. É porque tem família. O padre não nasceu de uma chocadeira, né? Sim. O padre nasceu de uma família. Então tem o pai, tem mãe, tem irmãos. Só que como diz a própria palavra de Deus, né? Coloca a mão no arado, não olha para trás, né? Então, o entregar-se totalmente a Deus e deixar-se envolver pelo amor de Deus, ele abrange, ele alcança e vai além de qualquer amor familiar, paterno, materno. Alguma vez você já titubeou assim na tua missão? É o que? Dá uma pensada? No sentido assim de pensar em algum momento da tua vida se não é o caminho. Deu uma olhadinha, tava na mão no arado ali, deu uma olhadinha 100 vezes, se eu morresse e nascesse 100 vezes eu seria padre. Porque eu tenho plena certeza, no fundo do meu coração, que eu fui feito para ser padre neste mundo. Poxa, bom demais, né, padre? Maravilha. Olha aqui, só tem elogios aqui, mano, que entrevista maravilhosa, excelente forma de iniciar a tarde. Nosso querido João Paulo Mandaro do Rocha mandou aqui. Samuel Alano, mano, olha aqui, ó, tá mandando um abraço também aqui. Vamos lá, tem mais aqui, Mano, estou acompanhando a entrevista com esse padre, muito bom esse papo. Eu não sou católico, porém estudo pensadores, teólogos e religião. Muito bom ouvir isso. Quem mandou aqui, deixa eu ver que não tem o nome, foi o Luiz Érico. Padre, obrigado pelo carinho. Prazer em receber. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade e se permitam-me usar desse microfone para dar uma bênção também a todos os nossos ouvintes. Por favor, padre, faça isso. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus, nosso Pai, dignai abençoar os nossos ouvintes, de modo particular os doentes e idosos, que esta bênção possa espalhar pelos 4 cantos desta cidade, por onde esta rádio estiver ou alcançar, possam ser derramadas as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa tarde, muito obrigado. Amém, padre, que assim seja. Obrigado pelo carinho. Muito obrigado, muito obrigado. Um abraço, prazer padre. Em conhecê-lo. Olha, Antônio Madeira, aqui no Manos Radio Show. E não esqueça de uma coisa, hein? Sem fé
literalmente não somos humanos, né, padre?